Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos a memória de São Josafá, bispo e mártir. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São 2 acontecimentos bíblicos que Jesus utiliza para falar do acontecimento futuro da vinda do Filho do Homem. Os 2 acontecimentos passados: o dia em que Noé entrou na arca antes do dilúvio, e o segundo acontecimento, o dia em que Ló saiu de Sodoma, antes da destruição da cidade pelo fenômeno de cair fogo e enxofre do céu. Ele se refere ao acontecimento que será o dia em que for revelado o Filho do Homem. Se refere à segunda vinda do Filho do Homem, um acontecimento misterioso que também é futuro para nós, que ainda não aconteceu. Tudo gira em torno de dizer que existe um tempo determinado e que o tempo pode se prolongar, mas um dia haverá um acontecimento que vai mudar tudo e o tempo não se prolongará mais e não será mais possível mudar de opinião, tomar decisões, acertar os caminhos. É uma realidade teológica da revelação que remete ao acontecimento bíblico, primeiro do dilúvio. Então, Jesus diz que antes de Noé entrar na arca, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, levavam a vida normalmente, ocupando-se das coisas desta vida terrena somente. E à vontade. No dia do acontecimento da saída de Ló, até ali as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas daquele dia em diante, daquele momento em diante, tudo mudou. Então ele diz que será assim também na revelação do Filho do Homem. Além da realidade teológica, existe uma realidade que é existencial. Nós estamos acostumados
com o nosso modo e estilo de vida. E nos permitimos realizar coisas, planejar, começar, desistir, mudar de opinião, mudar de lado. Mas é muito importante a gente saber que existe um limite para essas possibilidades, que haverá um momento em que as coisas vão mudar, como acontecia no passado na nossa vida e como acontece no presente, acontecerá também no futuro. Existem etapas que são vencidas, que são concluídas e que não voltam mais. Quanto mais idade a gente tiver, mais coisas que mudaram nós vamos perceber. Mais coisas que não voltam mais, que não podem mais ter um retorno, para as quais não se pode mais olhar para trás. É assim que Jesus se refere para recordar a eles que não se pode vacilar neste momento, quando recorda a mulher de Ló. Ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal, conforme o anjo tinha anunciado, para que não olhassem para trás. Haverá um dia em que não se poderá mais olhar para trás. Eu tive, na minha história pessoal, um acontecimento que marcou muito por essa ideia de não olhar para trás. Quando eu fui para Roma para passar um período de estudos, eu era um jovem padre, tinha 30 e poucos anos, e então estava passando por uma experiência muito difícil de separação da minha família e do meu país, que não estava sendo nada fácil, que na verdade era a grande ruptura que eu tinha que fazer, sobretudo a separação da minha família. E quando então a gente se despediu no aeroporto, eu me lembro muito bem, porque me marcou muito, que eu tinha alguma coisa dentro de mim que me dizia que depois que eu me despedisse deles, eu não podia olhar para trás mais. E assim eu fiz. Então nós conversamos muito, trocamos ideias, fizemos recomendações, incentivamos uns aos outros mutuamente, nos abraçamos, nos despedimos e então eu saí caminhando e eu devia fazer uma curva no meu caminho. Então a gente entrava atrás tinha uma esquina e depois de virar essa esquina eu não veria mais os meus familiares. Mas eu tinha para mim que eu, depois de me despedir, eu não devia mais olhar para trás. E assim me lembro que antes de girar esta esquina ainda, eu acenei com o braço, mas sem olhar para trás. Porque alguma coisa dentro de mim dizia que ali não tinha volta mais e que as coisas só ficariam mais difíceis nessa despedida se eu tivesse essa atitude de olhar para trás. Uma coisa muito pessoal, um sentimento assim, talvez natural até, mas bastante existencial. A gente ter consciência de que vai chegar um momento no qual a gente não pode olhar para trás mais, que vai chegar um momento em que as coisas mudam e não tem retorno, nos faz olhar para essas coisas no tempo presente, vivendo com a maior profundidade que pudermos, vivendo o mais intensamente que pudermos. Seja a companhia das pessoas que Deus nos deu, essas que estão conosco agora, essas que estão do nosso lado, um dia nós não as veremos mais, ou porque nós nos vamos, ou porque elas se vão. E, portanto, sabendo disso, nós devemos aproveitar enquanto estamos com elas. As coisas que nós podemos fazer hoje, as forças que nós temos ainda para nos ocupar em certas coisas,
com uma certa juventude ainda é possível realizar coisas, corrigir caminhos, fazer atos e gestos de reconciliação, ainda é possível. Mas é bom a gente saber que o nosso tempo é limitado, tanto quanto é limitado o tempo da nossa vida. Nós só podemos viver enquanto estamos vivos. Um dia não poderemos mais. E de nada adianta olhar para trás para aquilo que não tem mais remédio, para aquilo que não tem mais jeito. Olhar para trás não é que a gente não possa recordar as coisas passadas, não possa ter saudade, é até muito útil. Quando esse olhar para trás é para nós a capacidade de nos distanciarmos para o que vem para frente. Há uma frase de São Paulo, uma das suas cartas, não me lembro qual delas agora, muito bonita, na qual ele diz que ele procura alcançar Cristo. Diz assim: não que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficaram para trás, eu me lanço para frente, a fim de ver se consigo alcançar Cristo. Então, a visão de quem sabe que o nosso tempo é limitado. No final do ano, podemos fazer a experiência de ver o tempo diminuindo, o tempo do ano. Estamos em meados de novembro, temos 1 mês e meio até terminar o ano. Não é possível fazer nada do que nós devíamos fazer nesse ano? Muito pelo contrário. Quem sabe esse tempo pode ser um tempo verdadeiramente aproveitado. E esse exercício, quem sabe, não pode nos ajudar a fazer assim com a vida também. Já se passaram muitos anos da minha vida, mais de 50. Eu nem sei quanto tempo tem pela frente, mas na verdade eu nunca soube. Mas qual é o empenho que eu posso ter de aproveitar os anos? Sejam 10, 20, 30, 40, seja um ano. Qual é o empenho que eu posso ter em realmente saber que o meu tempo é limitado e, portanto, fazer bom uso dele? Nesse sentido, Jesus diz que para ganhar a vida é necessário perder. Perder significa gastar muito bem. Significa investir muito bem o nosso tempo, nossos dons e nossa vida. No final, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, onde acontecerá isso? Mais uma vez a preocupação. De onde? Quando? Mais uma vez a preocupação com o conhecimento, que não é o que resolve a nossa vida. Ajuda, mas não resolve. E a palavra de Jesus é observar os sinais dos tempos e aproveitar os sinais dos tempos. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Vocês vão saber onde essas coisas vão acontecer. Basta olhar para os sinais dos tempos. Porque existem os sinais. Quando tem um cadáver, os abutres vão para lá. Você vê os abutres, pode estar até voando lá em cima, você sabe que tem alguma coisa lá embaixo que eles estão procurando. Então, a preocupação não é onde, quando. A preocupação é quais os sinais que eu tenho, como tenho percebido os sinais e como tenho feito bom uso dos sinais dos tempos. Rezemos. Suscitai, ó Deus, na vossa igreja o espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas e concedei que por sua intercessão, fortificados pelo mesmo espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.